Sobre a oração. A oração é a terceira obra satisfatória. Foi por meio da oração que o publicano do Evangelho e o filho pródigo alcançaram de Deus o perdão dos seus pecados. O profeta nos aconselha a oração dizendo: Voltai-vos para o Senhor e dizei-lhe: Ó Senhor, tirai de nós toda a maldade, recebei os nossos bons corações, e nós vos oferecemos o sacrifício dos nossos lábios. Quem deste modo invocar o nome do Senhor será salvo. Logo, a oração sendo bem feita tem a virtude de aplacar a ira de Deus e de obter o perdão dos nossos pecados. Mas, para que a oração melhor possa subir ao céu, à presença de Deus, e alcançar as mercês e graças que dela provém, deve ter duas asas, isto é, o jejum e a esmola. Com estas duas asas, ela voa ligeiramente e não para, senão chegando ao trono de Deus. Como diz São João Clímaco, se és amigo da oração, também has de ser da misericórdia. O jejum também dispõe o homem para a oração, pois aliviando o corpo do peso dos manjares, o faz mais ligeiro para voar ao alto céu. A oração feita em jejum, além de ser mais satisfatória, também é mais espiritual e mais pura. A alma que jejua, diz o Senhor, ora com sobriedade e atenção. Porém, a alma do glutão está cheia de imaginações e pensamentos torpes. A oração e o jejum se ajudam mutuamente, diz São Bernardo. A oração alcança a virtude para jejuar e o jejum merece a graça de orar. Com o jejum, diz São Jerônimo, se curam os vícios do corpo, e com a oração se curam as enfermidades da alma. A oração, além de ser satisfatória, também é meritória e impetratória. Sim, com ela também merecemos aumento de graça e glória, e alcançamos o que humildemente pedimos. A alma que perder o exercício da oração cai em todas as misérias. Não há mal que se não presuma onde falta a oração. A oração é o sangue, é o espírito vital da alma, é o exercício que se deve preferir a todos os exercícios, assim o dizem os místicos. A oração deve ser contínua, porque assim recomenda Jesus Cristo, dizendo: convém orar sempre, sempre sem cessar. E em outra parte, orai para que não entreis em tentação. Todas as virtudes andam ao passo da oração, de sorte que quanto mais oração e melhor, mais virtudes se alcançam. E quem não tem oração, nenhuma virtude tem. Até não se diferencia de uma besta ou de um bruto animal. Assim diz o Espírito Santo. A oração, sendo contínua e bem feita, é sinal de predestinados, bem como quem a despreza tem sinal de reprovado. As portas do céu estão abertas para quem faz a oração, e para quem não a faz, estão abertas as do inferno. A oração é de preceito divino, e sem ela ninguém se salva, tendo uso da razão. Dizem alguns autores que não se pode deixar a oração por muito tempo sem cair em pecado mortal. O próprio Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, foi tentado pelo demônio, e ele se retirou para o deserto e lá rezou. Fez penitência durante 40 dias e 40 noites, e nós que somos pecadores, se queremos ir para o céu, devemos rezar e rezar. Como escreveu Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Todos podem fazer a oração e em toda parte. Na igreja, em casa, pelos caminhos, nos campos, mesmo no trabalho. Em todo lugar pode qualquer um elevar-se a Deus e dirigir-lhe súplicas. Em toda a parte pode lembrar-se de Deus,
e meditar nos mistérios divinos, formar bons propósitos, tomar verdadeiras resoluções de servir e amar a Deus e de emendar o pecado. Finalmente, ninguém, por mais ocupado que seja, está escusado de fazer contínua oração a Deus. Mas o que observamos? Um contínuo esquecimento de Deus, um verdadeiro indiferentismo religioso. Oração nenhuma, ou quase nenhuma, e essa pouca, mal feita, sem atenção nem devoção. Tudo é pressa, quase sempre aborrecida e constrangida. De sorte que tanto vale essa oração como nada. Antes servirá para mais ofender a Deus, porque, na verdade, o coração está todo no mundo e longe de Deus. Que oração se faz? E como se faz? Já disse, tudo é pressa, tudo atrapalhado, muitas vezes sono. Nem as palavras pronunciam como deve ser. É um escândalo para quem observa um tal modo de orar. Finalmente não há reverência, não há temor, nem respeito, quando nós devíamos tremer de falar com Deus, por ser uma majestade infinita que faz tremer tudo só com sua vista. Mas, não há fé, nem se acredita em tal majestade com quem se trata na oração. Ora, pois, fazei contínua oração, mas bem feita, com o maior respeito possível, para assim alcançardes de Deus as graças de que precisares. Nestes tempos tão difíceis que estamos vivendo, precisamos rezar, e rezar muito sem cessar. Rezar pelos padres e bispos, porque cederam à tentação do demônio e escancararam as portas das igrejas para a apostasia, permitindo a retirada do sacrário do centro das igrejas. Depois da Santa Missa, o Santo Rosário é a mais poderosa arma de eficácia comprovada contra Satanás e seus sequazes, que procuram perder as almas. É um meio de salvação dos mais poderosos e eficazes que nos foi oferecido pela divina providência. O Rosário soluciona inúmeros problemas, assegura a salvação eterna e antecipa a implantação no mundo do reino do Imaculado Coração de Maria. Mas aos que seguem maus caminhos, castigai-os.